Pregação e Pregadores, capítulo 8. O caráter da mensagem. Este assunto do relacionamento entre os ouvintes e o pregador reveste-se da maior importância possível. Depois de examinar as implicações do ensino do apóstolo em 1 Coríntios capítulo 9, desejo tirar certas conclusões. Quero estabelecer como axiomática a proposição de que os ouvintes nunca devem controlar ou ditar o pregador. Isso precisa ser enfatizado em nossos dias. Havendo enfatizado isso, quero salientar, igualmente, que o pregador tem de avaliar a condição dos ouvintes, conservando isso em mente enquanto prepara e entrega sua mensagem. Observe como apresento esta questão. Não estou dizendo que os ouvintes devem controlar a situação, e sim que o pregador tem de avaliar as condições e a posição dos ouvintes. Deixe-me apresentar confirmações bíblicas para essa assertiva. Existem diversas, mas escolho uma das mais óbvias. Leiamos, por exemplo, o que Paulo diz no começo de 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Obviamente, Paulo afirmou que sua pregação era influenciada pela condição dos crentes de Corinto. Isso não significa que aqueles crentes ditavam a pregação de Paulo. Significa que ele os avaliava. E isso, por sua vez, determinava em parte de que maneira pregaria para eles. Consideremos um segundo exemplo. Acha-se em Hebreus capítulo 5, começando no versículo 11. O autor vinha se referindo a Nosso Senhor como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e prosseguiu dizendo: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nesta passagem bíblica encontramos outra vez a mesma ideia. O autor queria falar-lhes sobre a grande doutrina concernente a Nosso Senhor como o grande sumo sacerdote. No entanto, senti que não podia fazê-lo porque a sua estimativa era a de que eles não podiam recebê-la. Naturalmente, este é um fator elementar no que diz respeito ao ensino. A primeira coisa que o professor de qualquer disciplina precisa fazer é determinar a capacidade de seus ouvintes, de seus alunos, de seus estudantes ou o que eles sejam. Esta regra fundamental deveria sempre estar na mente do pregador e todos precisamos lembrá-la com frequência, especialmente quando somos jovens. A falha principal de todo pregador jovem consiste em pregar conforme gostaria que os ouvintes fossem e não conforme eles realmente são. Isto é algo mais ou menos inevitável. Ele tem lido biografias de grandes pregadores ou talvez os escritos dos puritanos e, em resultado disso, sua mente forma um quadro, uma espécie de quadro ideal a respeito do que deveria ser a pregação. Depois ele tenta realizar pessoalmente o que vem lendo, ignorando que os ouvintes dos puritanos, que às vezes pregavam por nada menos do que 3 horas seguidas, foram treinados de várias maneiras para aquele tipo de mensagem durante cerca de um século. Não me convém fazer um parênteses aqui, mas parece que, às vezes, esquece que as obras dos principais puritanos, aquelas que nos são mais acessíveis, foram escritas pelos meados do século XVII, quando o puritanismo estava estabelecido havia cerca de 100 anos. O povo que escutava aqueles sermões
era um povo preparado, treinado, instruído, motivo porque era capaz de acompanhar o raciocínio e a argumentação complicados que haviam naqueles longos sermões. Se algum jovem pregador não entende essa particularidade e tenta pregar como o faziam os puritanos, por cerca de 2 horas, logo descobrirá que não lhe resta congregação para a qual pregue. É de vital importância que o pregador avalie o povo para o qual está pregando. Quero apresentar um exemplo que parece ridículo, mas que aconteceu recentemente. A cada semana era realizada uma reunião de senhoras em conexão com certa igreja de Londres. Não se destinava às senhoras que eram membros da igreja, mas às mulheres mais pobres do bairro. Durante anos, esta programação serviu a um propósito útil e tinha natureza evangelística. Diferentes oradores dirigiam a palavra a cada reunião semanal. A maioria das ouvintes era constituída de mulheres pobres e idosas. A média de idade tendia a subir cada vez porque as mulheres mais jovens mantinham-se ocupadas em seus lares ou saíam para trabalhar em diversas atividades. Mas ali estavam elas. Cerca de 40 ou 50 vinham àquelas reuniões todas as semanas. Pouco a pouco, foi se tornando mais agudo o problema de arranjar oradores. Todavia, muitos se prontificaram a ajudar. Certa semana, um jovem profissional, que era membro da igreja, estava presente para dirigir-lhes a palavra. Ele aprontou um estudo sobre a Trindade para aquelas idosas senhoras. Conto esse fato para ridicularizar esse procedimento. Ali estava um profissional inteligente e bem treinado que pensaríamos ser capaz de ter alguma ideia sobre o falar ao povo, mas é evidente que nem pensara nisso e talvez lera recentemente algum artigo ou livro a respeito da Trindade. Mas sua palestra foi totalmente inútil. Não damos alimento sólido a bebês, damos leite. Esse é o princípio ensinado tanto pelo apóstolo Paulo como pela epístola aos Hebreus. Cumpre-me, todavia, acrescentar algo. Embora seja dever e tarefa do pregador avaliar a sua congregação, é mister que ele tenha o cuidado de fazê-lo com a estimativa legítima e exata. Certamente isso precisa ser ressaltado. O perigo se manifesta tanto do ponto de vista do pregador como do ponto de vista dos ouvintes. O pregador pode fazer uma falsa avaliação dos ouvintes e os ouvintes podem ter falsa avaliação de si mesmos. Creio que ambos os erros se evidenciam muito em nossos dias e que essa é uma das principais causas e explicações de nossa condição. O principal perigo com que se defronta o pregador quanto a isso consiste em supor que todos quantos se dizem crentes ou que pensam ser crentes ou membros de uma igreja são necessariamente cristãos. Para mim, este é o mais fatal de todos os erros, por certo também é o mais comum. Supõe-se que, se as pessoas são membros da igreja, necessariamente são crentes. Isto é perigoso e errado pelo seguinte motivo. Se supusermos isso, nos inclinaremos com base nessa suposição a pregar em todas as reuniões de maneira apropriada aos crentes. Nossas mensagens sempre terão um tom didático e o comentário e elemento evangelístico serão negligenciados, talvez quase totalmente. Esta é uma falácia grave e grandíssima. Permita-me oferecer as razões para dizer isso. Gostaria de começar contando a minha própria experiência. Durante vários anos eu pensava ser um cristão, quando de fato não era. Foi somente mais tarde que cheguei a perceber que eu nunca fora um cristão e me tornei um cristão. No entanto, eu era membro de uma igreja, participava dela e frequentava suas reuniões com regularidade. Assim, todos que imaginavam, conforme ocorria a maioria dos pregadores, que eu era um crente, nutriam uma suposição falsa. Não era uma verdadeira estimativa da minha condição. Aquilo de que eu precisava era uma pregação que me convencesse de pecado e me fizesse perceber a minha necessidade, levando-me ao verdadeiro arrependimento e esclarecendo-me a regeneração. Contudo, eu nunca ouvia falar sobre esses assuntos. A pregação que ouvíamos sempre se baseava na suposição de que todos éramos crentes.
de que não estaríamos ali se não fôssemos crentes. Penso que este tem sido um dos erros fundamentais da Igreja, especialmente neste século. Entretanto, isto tem sido reforçado muitas vezes em minha experiência de pregador e pastor. Penso ser capaz de dizer, com toda exatidão, que esta tem sido uma experiência comum para mim, quando as pessoas me procuram no gabinete para conversar sobre a questão de tornarem-se membros da Igreja. Pergunto-lhes o motivo por que desejam tornar-se membros, qual é a experiência delas, etc. A resposta mais comum que tenho recebido, particularmente em Londres, nestes mais de 30 anos, tem sido algo parecido com o que digo em seguida. As pessoas com bastante frequência, estudantes universitários ou recém-formados, me dizem ter vindo a Londres para estudar em alguma universidade proveniente de sua igreja local, acreditando plenamente ser crentes. Essas pessoas não têm dúvida alguma quanto a isso. Haviam perguntado à congregação local, antes de vir para Londres, que a igreja deveriam frequentar os domingos e haviam sido recomendados à nossa. Em seguida, afirmam que, tendo chegado e ouvido a pregação, especialmente aos domingos à noite, quando, conforme já disse, minha pregação é invariavelmente evangelística em sua natureza. A primeira coisa que descobriram foi que nunca eram crentes e viviam debaixo de uma falsa suposição. A princípio, conforme alguns têm sido bastante honestos para confessar, sentiram-se irritados diante do fato. Não o apreciavam e se ressentiam com isso. No entanto, era um fato. Essas pessoas, apesar de não gostarem da situação, mas percebendo-se essa a sua realidade, continuaram a vir. Esta situação arrastava-se por vários meses, quando, então, atravessavam um período de arrependimento, em grande aflição por sua alma. Temiam confiar em qualquer coisa porque, tendo assumido erroneamente que eram crentes, agora temiam repetir o mesmo erro. Eventualmente chegaram a perceber a verdade claramente, experimentando o seu poder e tornando-se verdadeiros crentes. Esta tem sido uma das experiências mais comuns de meu ministério e mostra todo o perigo e o engano de supormos que todas as pessoas que frequentam regularmente os cultos são crentes. Deixe-me contar outra história ainda mais impressionante. Faço com o propósito de ressaltar este assunto vital. Tive o prazer e privilégio de pregar durante 9 domingos consecutivos em Toronto, Canadá, no ano de 1932. Lembro-me de que no primeiro domingo pela manhã fui saudado pelo ministro daquela igreja. Ele, embora estivesse em gozo de férias, ainda não se ausentara da cidade. Apresentou-me à congregação e, ao responder à boa acolhida, pensei que seria sábio se eu lhes indicasse qual era o método que usava como pregador. Então disse-lhes que meu método consistia em supor que, de modo geral, aos domingos pela manhã, estava me dirigindo aos crentes, aos santos, e que procuraria edificá-los, mas à noite eu pregaria supondo que estava falando a não crentes, pois, sem dúvida, haveria muitos deles presentes. De certo modo, eu disse isso de passagem. Encerrou-se o culto da manhã e, no final, o ministro perguntou se eu ficaria com ele à porta do templo para cumprimentar as pessoas enquanto saíam. Assim o fiz. Já nos havíamos despedido de certo número de pessoas quando, subitamente, ele se pôs a sussurrar dizendo: "Está vendo aquela senhora idosa que caminha para cá lentamente? Ela é o membro mais importante desta igreja. Ela é riquíssima e quem mais contribui para a obra." Noutras palavras, ele me pedia que exercesse a cordialidade que eu tivesse. Não preciso explicar mais isso. Bem, o fato é que a senhora idosa se aproximou e pudemos conversar. Nunca esquecerei o que aconteceu. O incidente ensinou-me uma lição que jamais esquecerei. A senhora idosa perguntou: "Entendi que o senhor disse que à noite pregaria com base na suposição de que os ouvintes não são crentes e pela manhã na posição de que são crentes?" "Sim", repliquei. "Bem", continuou ela, "ouvi o senhor hoje pela manhã e resolvi voltar esta noite. Pelo que se sabe, ela nunca ia aos cultos da noite, nunca. Frequentava somente as reuniões da manhã. Mas ela declarou:
Estarei aqui à noite. Não posso descrever quão embaraçosa foi a situação. Senti que o ministro ao meu lado pensou que eu estava arruinando o seu ministério e lamentava amargamente ter me convidado a ocupar o seu púlpito. O fato, entretanto, é que a idosa senhora voltou naquele domingo à noite, bem como em cada domingo à noite que ali preguei. Tive uma conversa particular com ela, em sua casa, e descobri que ela se sentia infeliz por causa de sua situação espiritual, pois não sabia onde estava espiritualmente. Tinha um caráter excelente e generoso, vivia uma vida exemplar. Todos supunham, não somente o pastor, mas todos, que ela fosse uma crente excelente e excepcional. No entanto, ela não era crente. Esta ideia de que as pessoas que frequentam com regularidade as reuniões nas igrejas são necessariamente crentes é uma das suposições mais fatais e sugiro que explica grande parte da condição da igreja em nossos dias. Portanto, devemos exercer grande cautela quanto a este particular. A mesma coisa se aplica aos ouvintes, e eles tendem a fazer a mesma suposição errônea. Visto que tais pessoas supõem ser bons crentes, sua tendência é ofender-se diante de uma pregação que dá a entender que elas não são crentes, embora precisam disso mais do que tudo. Isso, uma vez mais, pode ser ilustrado com uma história. Conheci uma senhora que deixou de ser membro de uma igreja local após ouvir, durante cerca de um ano, as pregações de um novo pastor. Ela disse por que fez isso. Declarou: "Este homem prega para nós como se fôssemos pecadores." Era algo terrível. Ela se sentia mal, era forçada a examinar-se a si mesma e ver como ela realmente era, mas não gostava do que via. Frequentava aquela igreja havia quase 30 anos. No entanto, a pregação do novo pastor revelou seu antagonismo para com a verdade, quando a enfrentou diretamente de modo pessoal. Ela apreciava exposições generalizadas das Escrituras e sermões baseados em trechos bíblicos dirigidos aos crentes. Esses trechos não a feriam, nem a perturbavam, nem a sondavam, nem a convenciam de pecado. Ela se comprazia naquelas passagens, mas não gostava da pregação que fosse pessoal e direta. Esta é uma atitude extremamente comum, e no que tange a todos este assunto da avaliação dos ouvintes, precisamos ter cuidado neste ponto. Lembro-me de que certa vez recebi uma carta de um dos mais proeminentes líderes de um bem conhecido grupo de evangélicos de Londres. Eu conhecia bem de nome, mas nunca me encontrara com ele. Ao abrir a carta, reconheci seu nome. Dizia-me que estivera em nossa igreja no domingo passado à noite e fizera uma estranha descoberta. Que era possível para um crente de sua idade e posição derivar benefício daquilo que era, clara e obviamente, um culto evangelístico. Ele declarou que, durante toda a sua vida, imaginava que isso era impossível e que um crente como ele, estando em um culto domingo à noite, tudo quanto lhe restava fazer era orar pelos não convertidos e não podia esperar obter qualquer benefício desse culto porque já ultrapassara esse estágio. A despeito disso, ele descobrira para seu grande espanto que o culto o comovera, o enlevara, o abençoara e lhe trouxera algo. Até então, ele pensava que isso era impossível. Descobrira isso pela primeira vez em sua vida e sentia que devia escrever-me a esse respeito. Obviamente, este é um assunto muito sério, porque exerce grande influência sobre o pregador e sobre o que ele faz. Como podemos explicar esta falsa suposição? Parece-me que ela resulta do fato de que muitas pessoas que pensam ser crentes, que aceitaram intelectualmente a doutrina bíblica, jamais sentiram o poder da palavra. Nunca sentiram seu poder, pois aceitaram um ensino puramente intelectual. E como nunca sentiram o seu poder, jamais se arrependeram verdadeiramente. Talvez tenham experimentado uma espécie de tristeza por causa do pecado, mas isso pode ser bem diferente do arrependimento. Com frequência, isso explica a situação delas. O crente verdadeiro sempre sente o poder da palavra e a convicção que dela procede. Em certo sentido, a fé ocorre de uma vez para sempre, mas, em um outro sentido, não é assim. Há algo essencialmente errado com o indivíduo que diz ser crente e ouve um sermão evangelístico sem sentir nova convicção,
sem sentir algo de sua própria indignidade, sem regozijar-se ao ouvir o remédio do Evangelho ser apresentado. Foi isso que aconteceu com aquele homem que me escreveu. Seu coração era muito mais saudável do que sua mente e o ensino que havia aceitado. Se um homem pode ouvir um sermão evangelístico e não sentir-se emocionado ou comovido, peço licença para indagar se ele é realmente um crente. Para mim, é inconcebível que um verdadeiro crente ouça a exposição da excessiva pecaminosidade do pecado e da glória do Evangelho e não seja comovido de duas maneiras. Primeira, sentir por um momento em face do que sabe a respeito da perversidade de seu próprio coração, que talvez não seja crente. Segunda, regozijar-se diante do glorioso remédio do Evangelho, que lhe proporciona livramento. Muitas e muitas vezes, terminado um culto evangelístico, um homem ou uma mulher aproxima-se de mim e declara: sabe uma coisa? Se eu não me tivesse convertido antes, certamente teria me convertido nesta noite. Sempre gosto de ouvir essas palavras. Isto significa que sentiram novamente o poder do Evangelho, que contemplaram todo o quadro novamente e, por assim dizer, quase passaram de novo pela experiência da conversão. O que estou asseverando é que deve haver algo errado, radicalmente errado, naquele que diz ser crente, mas não sente o poder desse glorioso Evangelho sempre que ele é apresentado, embora em formas diferentes. Noutras palavras, devemos ser muito cuidadosos na qualidade de pregadores para não sermos culpados de classificar as pessoas com excessiva rigidez, dizendo: estes são crentes, portanto, é mister que tenhamos plena certeza de que são crentes, porque a tendência de muitos é dizer: sim, tornamos-nos crentes em resultado de certa decisão que fizemos em uma reunião evangelística. Agora, visto que já somos crentes, tudo de que precisamos é instrução e edificação. Eu contesto isso fortemente e exorto a que sempre tenhamos um culto evangelístico em conexão com as reuniões semanais da igreja local. Eu transformaria isso em uma regra absoluta, sem qualquer hesitação. Faço isso, como já disse, porque creio que esta confusão é o principal problema nas igrejas de todos os países. Sempre me lembrarei de que me disse há muitos anos um crente idoso. Discutimos o triste declínio da espiritualidade da igreja, em especial no país de Gales. Estávamos preocupados, acima de tudo, com a igreja presbiteriana, que começou no século XVIII como resultado do despertamento evangélico na igreja metodista calvinista. Eu já havia lido a história daquele grande e ilustre período, pelo que lhe perguntei: quando ocorreu a transição daquilo que lemos na história, e nos primeiros 100 anos dessa denominação para aquilo que sabemos, eu e você, a respeito da situação atual, quando aconteceu a transição? Ele respondeu: não hesite em dizer que isso ocorreu após o avivamento de 1859. Mas, de que maneira? Indaguei. Bem, da seguinte maneira. Ele respondeu: aquele avivamento foi tão poderoso que varreu literalmente quase todos para dentro da igreja. Antes disso, havia distinção entre a igreja e o mundo. Os testes de admissão à membresia de uma igreja até então eram rigorosos, e o resultado foi que antes de 1859 sempre houve certo número de pessoas que frequentava a adoração pública e ouvia as pregações, ouvintes e congregantes que ainda não eram membros da igreja. Este é o ponto mais interessante e importante. Quão raramente isso acontece hoje na igreja. Mas até cerca de meados do século XIX, sempre houve ouvintes e congregantes, bem como membros, na maioria das igrejas não episcopais. A mudança ocorreu parcialmente como resultado do grande avivamento do Espírito e como resultado da tendência crescente de considerar como crentes os filhos batizados dos membros das igrejas. A consequência foi que os pregadores passaram a considerar todos os ouvintes como crentes, não pregando mais de maneira evangelística, e com frequência não mais houve cultos de evangelização. Supunha-se que todos eram crentes e o ministério se dedicou inteiramente à edificação, resultando disso que uma geração inteira cresceu sem jamais conhecer o poder do evangelho e ouvir uma pregação que contribuísse para convencer os homens do pecado. Conforme já disse, eu mesmo pertenço a esta geração. Pertenço à segunda geração
pós o avivamento de 1859. Mais tarde descobri que, na realidade, jamais ouvi um sermão evangelístico deveras convencedor. Fui recebido no seio da igreja porque podia dar respostas certas às várias perguntas pré-estabelecidas, mas nunca fui interrogado ou sondado em sentido experimental. Não posso repreender com muita severidade essa tendência de supor que, se uma pessoa vai à igreja, ela deve ser necessariamente crente, ou que os filhos dos crentes são crentes. Vendo-a por outro ângulo, eu diria que uma das mais satisfatórias e alegres experiências da vida de um pregador acontece quando pessoas que todos supunham ser crentes se convertem subitamente e se tornam verdadeiros crentes. Nenhuma outra coisa exerce mais poderoso efeito sobre a vida de uma igreja do que isso acontecendo com certo número de pessoas. Estou insistindo em que todas as pessoas que frequentam a igreja precisam ser colocadas sob o poder do Evangelho. O Evangelho não visa meramente ao intelecto. E se a nossa pregação sempre for expositiva para a edificação e o ensino, isso produzirá membros de igrejas apáticos, frios e, com frequência, insensíveis e autossatisfeitos. Desconheço outra coisa que mais provavelmente produzirá uma congregação de fariseus. Outro resultado dessa atitude errada é que tais pessoas só frequentam uma reunião a cada domingo. Uma vez por semana é suficiente para elas. Não precisam mais do que isso. E geralmente estão presentes apenas aos domingos pela manhã. Tornaram-se frequentadores de um único culto, conforme são chamados. É uma situação verdadeiramente deplorável. E meu primeiro argumento é que isso pode ser atribuído à falsa avaliação das pessoas por parte do pregador e dos ouvintes. Ambos concordam em seu diagnóstico de que tais pessoas são crentes. Assim, elas nunca ouvem um tipo de pregação que dá certeza de que realmente o são. O modo de corrigir isso, conforme já disse, é garantir que uma reunião por semana seja de natureza especificamente evangelística no sentido bíblico. Tudo isso tem de ser explicado com clareza aos ouvintes. A pregação evangelística faz parte do nosso ministério porque, se os membros da igreja agem com base nessa suposição errônea, muitos dos ouvintes não virão ao culto evangelístico por acharem que não precisam desse culto e que este nada lhes pode dar. Para mim, isto é a essência do problema da igreja atual. Que diremos a essas pessoas? Precisamos convencê-las da importância de estarem presentes a cada culto na igreja. Cada culto? Por quê? A primeira resposta, e muitas vezes tenho usado este argumento, e as pessoas têm chegado a percebê-lo, é que, se estiverem presentes em cada culto, descobrirão que estavam ausentes em um dia quando algo realmente notável aconteceu. Isto levanta novamente a toda a questão. O que é a pregação? Refiro-me, uma vez mais, ao que tenho chamado de essência da pregação, o poder do Espírito. Posteriormente, falarei mais sobre este assunto. Este é o elemento mais importante que temos de recuperar em conexão com os cultos de nossa igreja. A ideia de que você nunca sabe o que vai acontecer. Se o pregador sempre sabe o que vai acontecer, em minha opinião, ele não deveria estar no púlpito. Toda a glória do ministério está no fato de que não sabemos o que pode acontecer. Em uma pré-eleção, sabemos o que está acontecendo, estamos no controle, mas isso não acontece quando estamos pregando. Súbita e inesperadamente, outro elemento pode romper em um culto, o toque do poder do Espírito de Deus. É a coisa mais gloriosa que pode acontecer a qualquer indivíduo ou grupo de pessoas. Portanto, digo para esses frequentadores de um único culto, que se não assistirem a todos os cultos, chegará o dia em que os outros lhes falarão sobre algum acontecimento admirável, em um culto de domingo, à noite ou pela manhã, mas eles não estavam lá. Perderam tudo. Em outras palavras, devemos criar o espírito de expectativa entre o povo, mostrando-lhe o perigo de perder certos tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos 3, verso 20. Ora, isso deve ser acompanhado de uma pergunta. Por que um crente não anela obter o máximo possível desses tempos de refrigérios e dessa presença do Senhor? Sem dúvida, não sentir esse anelo é antinatural e, por certo, antibíblico. Consideremos a maneira como o salmista em Salmos 89 expressou sua infelicidade e tristeza por não subir, juntamente com os outros, à casa do Senhor.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele pensou em seguida sobre aqueles que tinham esse privilégio. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Em seguida meditou sobre eles com certa inveja, porque não podia estar com eles. Nada se comparava a estar na casa de Deus. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Por certo, isso deve ser algo instintivo para o verdadeiro crente. No aspecto espiritual, há algo seriamente errado naquela pessoa que alega ser crente, mas não deseja receber tudo o que pode ser obtido no ministério da igreja. Ou consideremos outro aspecto deste mesmo assunto. Muitas fontes em diferentes países me têm dito que há uma crescente tendência entre as congregações de ditar ao pregador quanto tempo ele deve pregar. Vários jovens pregadores já me contaram que, ao chegarem a alguma igreja para pregar, foi-lhes entregue uma ordem do culto, na qual tudo estava escrito detalhadamente, estabelecendo um cronograma. 11 horas, chamada de oração. 12 horas, bênção final. E, posto que exigiram 1 ou 2 trechos da Bíblia para serem lidos, diversas orações, 3 ou 4 hinos, uma apresentação infantil ou um solo, além de tempo para avisos e recolhimento de oferta. O sermão ficara necessariamente muito abreviado. Ora, por que acontecem essas coisas? Não há algo seriamente errado nessas congregações? Esta não é a atitude delas para com uma peça de teatro ou um programa de televisão. A dificuldade delas é que essas diversões terminam cedo demais. Outro tanto elas se sentem quando se trata de uma partida de futebol ou de voleibol, ou quando se trata de qualquer outra coisa que lhes interesse. É pena que essas coisas terminam tão depressa. Porém, por que estabelecer uma distinção aqui? Esta é uma questão bastante séria. No tocante às outras coisas, as pessoas não levantam objeções quanto ao tempo porque as apreciam e gostam delas, desejando mais e mais dessas outras coisas. Por que razão não acontece o mesmo com o crente? Estou levantando novamente a questão de supormos que aquelas pessoas são crentes apenas porque frequentam os cultos. Minha sugestão é que, se elas estabelecem esses limites aos sermões, estão praticamente confessando que não são pessoas crentes, que lhes falta a vida espiritual. Por que razão elas também se mostram tão desatentas quando ouvem a pregação? Com frequência, dão ao pregador a impressão de que ele prega por permissão delas, somente sob a condição de que a pregação seja breve. Existem até pessoas que, em sentido literal e físico, acomodam-se para tolerar o sermão. Recordo-me que um de meus antecessores na capela de Westminster, John A. Hutton, a quem já me referi, costumava contar uma história muito divertida neste sentido. Ele defendia o ponto de vista que estou ressaltando, ou seja, que o púlpito realmente determina o caráter dos ouvintes. Bons ouvintes são produzidos por boa pregação. Ele costumava contar a seguinte história. Certa ocasião, ele pregava em uma igreja e, quando estava anunciando seu texto, viu um homem assentado num canto extremo da igreja, que se ajeitava e realmente chegou a pôr seus pés sobre o assento. Obviamente, ele se acomodava para dormir. Ora, John Hutton não podia deixar passar uma atitude como aquela, pelo que dirigiu a palavra diretamente àquele homem. Disse ele: Senhor, eu não o conheço, mas, sem importar quem seja, não penso que esteja sendo justo. E continuou: se ao término do meu sermão o senhor estiver dormindo, bem, a culpa será minha, mas, como se pode ver, o senhor me está dando uma oportunidade, está se acomodando para dormir, enquanto ainda estou dizendo qual é o meu texto. Isto não é justo. Não duvidemos que muitos membros de igrejas evangelísticas vêm a reuniões com essa mentalidade e atitude. De fato, cheguei à conclusão recentemente, durante minha convalescença, enquanto assentava-me ao fundo de muitas congregações, que certo número de pessoas aparentemente busca um lugar de adoração e vai ao culto apenas por costume. A principal ideia deles parece ser a de saírem da igreja e irem para casa. Por que vão à igreja, afinal? Esta é a pergunta
penso eu, que precisa ser formulada. Como explicar essa grande ansiedade para que termine o culto e especialmente o sermão? Há apenas uma conclusão. Estas pessoas precisam ser humilhadas. Falta-lhes espiritualidade, mentalidade, atitude e entendimento espiritual. Isto não é apenas uma questão de opinião. Digo isso após comparar essas pessoas com os crentes primitivos descritos em Atos 2, pois temos certamente a norma daquilo que tolos devemos ser. Eis o que nos diz o texto bíblico. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente, sim, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ali estavam crentes que se reuniam diariamente para ouvir pregação, receber ensino e instrução. Eles não se reuniam só aos domingos ou apenas uma vez a cada domingo. Não ficavam ansiosos por voltar para casa o mais cedo possível. Não esperavam que a pregação fosse rápida, nem se aborreciam com o pregador se ele não fosse breve, mas perseveravam diariamente unânimes. Era isso que queriam e que desfrutavam acima de tudo. Naturalmente, isto é inevitável em todo crente verdadeiro. O apóstolo Pedro o expressou desta maneira: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, verso 2. O recém-nascido em Cristo deseja realmente o genuíno leite da palavra. Se não faz isso, está doente, desnutrido, em péssimo estado. Será mais conveniente levá-lo a um médico. A natureza clama por nutrição apropriada. E se você conhece pessoas que considera crentes e que declaram ser crentes, mas não querem ouvir a pregação da palavra, não se alegram com ela, não se comprazem nela e esforçam-se por livrar-se dela, minha opinião é que a pergunta certa a fazermos sobre tais pessoas é: elas são de fato crentes? Esta conduta é contrária à natureza. Elas não se conformam ao que lemos a respeito dos crentes do Novo Testamento. Eles se compraziam na palavra. Era um povo inclinado ao louvor. Não frequentavam reuniões de maneira mecânica, nem o faziam por senso de dever. Nem porque isso era o que se esperava deles, dizendo a si mesmos: bem, já fui à reunião, cumpri o meu dever. Agora posso escrever cartas aos meus familiares e passar o resto do dia lendo ou fazendo outras coisas de que tanto gosto. De maneira alguma. Antes, pareciam nunca saciar-se com a palavra. Os pregadores da época do Novo Testamento, os apóstolos, não precisavam ir de casa em casa exortando os crentes a que viessem a reuniões. A dificuldade que os apóstolos enfrentavam consistia em mandá-los de volta para casa. Eles queriam passar todo o tempo disponível naquela atmosfera e quanto mais recebiam, mais queriam receber, diariamente, com perseverança. Não podiam manter-se afastados. Esta tem sido sempre a característica da igreja em toda a época de reforma e avivamento. João Calvino costumava pregar todos os dias em Genebra, todos os dias. E o povo tinha sede de ouvi-lo, bem como a outros pregadores. Isto também acontecia com Martinho Lutero. Sempre ocorreu em toda a época da igreja, em que ela tem verdadeiramente agido como igreja. Minha contenção é que as pessoas não frequentam assiduamente os lugares de adoração hoje por causa dessa avaliação errônea que conduz àquele tipo incorreto de pregação. Ou a pregação está errada, ou o modo de ouvir está errado, ou, mais provável, ambas as coisas estão erradas. A minha cordial exortação a esses ouvintes consiste em dizer-lhes que, se não tem qualquer outro motivo para assistir a cada culto de sua igreja, deveriam pelo menos reconhecer que os números possuem grande valor. Vejam por este prisma. Pensem sobre um homem que não é crente, um homem mundano, que, de repente, se vê em grande tribulação. Ele está às voltas com um problema terrível e parece que ninguém pode ajudá-lo. Andando sem rumo pelas ruas, acontece-lhe passar diante de uma igreja, de um lugar de adoração, e resolve entrar, esperando encontrar ajuda. Ora,
Se achar ali apenas um pequeno grupo de pessoas de aparência abatida, que enquanto o pregador expõe sua mensagem, olham repetidamente para o relógio, esse homem chegará à conclusão de que ali nada é proveitoso. Concluirá que aquelas poucas pessoas frequentam o lugar porque foram criadas naquele hábito e ainda não o consideraram bastante para interrompê-lo. Pois é óbvio que estar ali não significa muito para elas. É evidente que fazem tudo por questão de rotina ou tradição. O pobre homem sentir-se-á totalmente decepcionado. Nada daquilo poderá ajudá-lo de maneira alguma. Por outro lado, se ele entrar em uma igreja repleta de pessoas e conscientizar-se de que certo espírito de antecipação, vendo ali um povo que anseia receber algo, ele dirá: aqui existe algo de valor. O que traz essas pessoas aqui? Essa grande multidão? Portanto, ele ficará imediatamente interessado e começará a atentar a tudo o que estiver ocorrendo ali. O próprio fato de que um grande número de pessoas está agindo assim tem sido utilizado frequentemente pelo Espírito de Deus para levar pessoas à convicção e à conversão. Já vi isso acontecer muitas vezes. A dificuldade é que muitos não param para meditar nestas questões. Vão aos cultos apenas por uma questão de dever e, tendo feito isso, sentem-se melhor por haverem cumprido sua obrigação. Esta atitude para com os cultos se exterioriza e os visitantes podem senti-la, concluindo que, se aquela é a atitude dos que frequentam regularmente a igreja, não há grande valor nisso. Mas, por outro lado, quando visitantes entram em um lugar de adoração, que as pessoas frequentam por sentirem que Deus vem ao encontro delas, isto também se transmite aos visitantes de uma maneira estranha, que ninguém compreende perfeitamente. Sentem, portanto, que algo verdadeiro está acontecendo, e este sentimento pode ser usado por Deus para levá-los ao conhecimento da verdade. Tudo isso significa que o púlpito precisa ter autoridade, grande autoridade. Os ouvintes não estão em posição de determinar a mensagem ou o método, nem de ditar o púlpito. Quero argumentar isso com um absoluto. Compete ao púlpito avaliar o auditório e deve fazer isso com autoridade. A maior necessidade da igreja atual consiste em restaurar esta autoridade ao púlpito. Como isso pode ser feito? Como podemos restaurar essa autoridade? Temos de ser bastante cautelosos porque, com frequência, esse tem sido o problema abordado constantemente de maneira errada. Foi isso que aconteceu com o movimento dos folhetos no século XIX, vinculado aos nomes de Kepler, cardeal Newman, e E.B. Pusey, cardeal Manning e outros. Eles se preocupavam com esta questão da autoridade. Tinham consciência de que o púlpito, ou seja, a igreja, havia perdido sua autoridade e começaram a buscar um modo de conquistar e recuperar essa autoridade. Mas, do ponto de vista protestante, eles deram um passo totalmente errado. Disseram que a maneira de restaurar a autoridade consistia em afastar o ministro para bem distante do povo. E um modo de conseguir isso seria vesti-lo com roupas de várias descrições, a fim de enfatizar o seu caráter sacerdotal e o elemento misterioso de suas funções. Noutras palavras, tentaram construir sua autoridade por meio desses esquemas espetaculares e externos, chamando o ministro de sacerdote e afirmando que ele possuía autoridade especial por meio dos sacramentos e coisas desse tipo. Podemos admitir que o motivo era bom, mas tomaram um caminho errado que, por fim, levou à depreciação da pregação e à falsa ênfase sobre os sacramentos, ressaltando, em muitos casos, o aspecto estético da adoração. No tocante às igrejas de tradição não episcopal do século XIX, parece-me que optaram por uma alternativa falsa. Chegaram a crer que a chave para a autoridade no púlpito era a erudição. Ora, como é evidente, a erudição possui grande valor e importância, mas a erudição por si mesma não pode dar autoridade a um pregador. Ela lhe dará bom conceito entre outros eruditos, tornando-o atraente aos sábios, mas essa não é a necessidade primordial do púlpito. A primordial e maior necessidade do púlpito é a autoridade espiritual. Já disse que quanto mais capaz um homem for,
tanto melhor pregador ele deveria ser. O conhecimento e a cultura têm valor inestimável, mas somente quando são usados como servos por si mesmos, não outorgam autoridade. Só existe uma coisa capaz de dar autoridade a um pregador, ou seja, encher-se do Espírito. A história da igreja, através dos séculos, e mormente durante os últimos 100 anos, comprova e corrobora o que estou dizendo. Nestas diversas maneiras, estou asseverando aquilo que precisa ser dito a muitos dos intelectuais modernos que fazem objeção à autoridade no púlpito e preferem que se façam apenas simples leitura das Escrituras, com breve comentários e discussão, ou seja, que o pregador não está no púlpito por ser mais capaz do que os outros homens, e sim porque Deus lhe outorgou dons especiais que não outorgou a outros. O pregador está no púlpito porque recebeu essa chamada que foi confirmada pela igreja. Os outros não devem sentir que estão competindo com ele, bem como não devem impugnar o direito que o pregador tem de dirigir-se a eles com autoridade, porque tem conhecimento idêntico ao do pregador e podem ler os mesmos livros que ele lê. Tudo isso pode ser verdade e os ouvintes talvez sejam até mais capazes e tenham maior conhecimento do que o pregador. No entanto, ele foi consagrado ao ministério. Por quê? Não somente por causa de seus dons naturais, mas especificamente por causa daquilo que Deus lhe fez. Isto é o que lhe tem dado autoridade, que não é dada a todos. E se um crente, embora seja bastante capaz, erudito e inteligente, não está disposto a sentar-se e ouvir esse homem que Deus chamou, designou e enviou a realizar essa tarefa, com alegria e profunda antecipação, prefiro não perguntar se tal pessoa é um verdadeiro crente. Se o pregador é uma questão de autoridade espiritual e não de autoridade intelectual ou cultural, e todos deveriam reconhecer isso, dispondo-se, por conseguinte, a ouvir o pregador. Isso nos leva ao término destas considerações gerais sobre o que é a pregação, o ato de pregar. Mas para completar minha exposição, preciso acrescentar outra palavra que, diante do que venho dizendo, talvez pareça destituída de espiritualidade. No entanto, é algo realmente importante, a saber, o edifício. Afinal de contas, a congregação está em um edifício, assentada, ouvindo o homem que lhes dirige a pregação. O edifício, pois, é muito importante. Pode ajudar ou impedir a concretização do propósito da vinda deles. O edifício tem sua importância, mas essa importância não deve ser exagerada. Os católicos romanos e seus diversos sucessores, imitadores, têm exagerado quanto a esse particular. Pode-se reconhecer que, quanto ao seu melhor lado, eles foram animados por excelentes motivos. As grandes igrejas imponentes e ornadas que eles erigiram, as catedrais e coisas semelhantes, foram uma tentativa de expressar o senso deles referente à glória e majestade de Deus, a quem desejavam adorar na beleza da santidade. Porém, exageram, de tal modo que suas igrejas se tornam entraves quase intransponíveis do ponto de vista da pregação, tornando-se assim culpados de negligenciar a coisa mais importante de todas. Um templo nos fala muito sobre as pessoas que o edificaram. Uma transformação interessante ocorreu nos meados do século XIX, não somente na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. Até aquela época, as igrejas, os templos, eram construções bem simples. Eram chamadas casas de reuniões, porque eram erguidas para que as pessoas se congregassem, adorassem a Deus e ouvissem a pregação do Evangelho. O que precisavam era de um local apropriado e adaptado para isso. No entanto, por volta dos meados do século XIX, ocorreu uma mudança e começaram a erguer edifícios grandes e bem ornados, imitando o estilo gótico. Quantias enormes foram gastas na construção daqueles edifícios de abóbadas elevadas, com transeptos. Enfatizou-se a beleza e a magnificência. Como, lamentavelmente, aquelas pessoas traíram a si mesmas. Começaram a dizer: nós, os não conformistas e os independentes, estamos ficando mais respeitáveis. Estamos ficando mais educados e cultos, ocupando nosso lugar na sociedade, lado a lado com as classes eruditas e dominantes. Por conseguinte, começaram a imitar os edifícios dos anglicanos e dos católicos romanos
incluindo grandes cúpulas, colunas e outros ornamentos que tornam a maioria dos edifícios acusticamente inapropriados. A ideia era mostrar como quanto haviam avançado do analfabetismo e da aspereza do evangelicismo. Entretanto, o que isso realmente proclamava era um trágico declínio na espiritualidade. À proporção que os edifícios se tornavam mais ornamentados, a espiritualidade declinava invariavelmente. Os edifícios nos falam muito a respeito das pessoas que se reúnem e se deleitam neles, e nos falam muito mais sobre aqueles que os erigiram. Então, quais as características desejáveis de uma edificação dessas? Sem dúvida, o primeiro fator essencial e absoluto é boa acústica. Não podemos exagerar ao ressaltar demais esse particular. Falo com base em considerável experiência após muitos anos de pregação em igrejas de diversos países. Talvez pareça incrível, mas a verdade é que não posso pensar em um único exemplo de uma nova igreja erguida na Inglaterra desde a última guerra. Muitas tiveram de ser reconstruídas por causa dos bombardeios. Sim, não posso pensar em uma única dessas igrejas em que já não se tenha instalado um sistema de alto-falantes. Por quê? Não por serem amplas edificações, algumas delas são bastante pequenas, mas porque a acústica é deplorável. Por que as coisas teriam de ser assim? Porque os arquitetos, falando de maneira geral, pouco sabem a respeito das leis da acústica. Interessam-se pela beleza externa, pela aparência, interessam-se pelas linhas, curvas, etc. Mas pouco sabem a respeito de questões de acústica e nada sabem a respeito de pregação. O mais essencial em um templo é que tenha boas propriedades acústicas. E como podemos nos assegurar disso? A grande regra, a regra essencial quanto a esse particular, é um teto plano. Qualquer variação, por menor que seja, sempre produz dificuldades. Curvas e ângulos são uma abominação. Os tetos planos deveriam ser obrigatórios. Nossos antepassados sabiam disso. Edificavam salões quadrangulares com tetos planos, e o resultado disso era que, sem importar quão amplo fossem, eram quase perfeitos em acústica. Não são as dimensões de um edifício que realmente importam, as qualidades acústicas são determinadas principalmente pelo teto. Alcovas são prejudiciais à sonoridade. Também é um erro construir salões elevados demais. Neste ponto, o pendor por imitar os católicos romanos e anglicanos tem causado muito dano à pregação. A presença de instrumentos de ressonância ao lado ou em cima de muitos dos púlpitos presta um eloquente testemunho a respeito do que estou dizendo. Eloquente? Talvez eu devia ter dito reverberante. O regador deve ser livre. Concentrar a atenção na qualidade do som diminui a eficácia da pregação. O pregador deveria ser livre. E a característica do edifício cumpre um papel importante nisso. O que posso dizer sobre o púlpito? Que este seja colocado no centro. Não se deve empurrá-lo para alguma extremidade. A pregação é o ato mais importante em conexão com a igreja e sua função. Acima de tudo, é de pregação que os homens necessitam. Por conseguinte, que o púlpito seja colocado no centro. E o que posso dizer sobre a altura do púlpito? É importante que este tenha a altura correta em relação aos ouvintes. A tendência atual é que as igrejas tenham púlpitos baixos. Isto acontece porque os planejadores não sabem o que é a pregação. Não compreendam mal o que digo, mas no que concerne aos aspectos arquitetônicos e mecânicos, o pregador sempre deve pregar a uma congregação posicionada em um nível inferior. Por conseguinte, o púlpito sempre deve ter a altura apropriada. Se houver uma galeria no templo, o grande teste acontece quando o pregador fica de pé no púlpito, quando seus olhos deveriam estar mais ou menos no mesmo nível em que estão as pessoas assentadas na primeira fileira da galeria à sua frente. Se estiverem em maior altura, ele terá de virar a cabeça para trás quando olhar para eles. E isso será prejudicial à sua garganta, que sempre deve estar relaxada. Além disso, a altura da mesa de leitura no púlpito é igualmente importante. Achei extremamente difícil pregar em certa igreja recentemente porque a mesa de leitura estava na mesma altura da parte superior de meu peito.
Eu me sentia como se estivesse me esforçando constantemente para realizar o naro de peito. Do ponto de vista da pregação, a situação era extremamente ridícula. Quase não preciso dizer que estava em um templo de construção recente. Não podemos pregar quando estamos confinados em uma espécie de caixa. O pregador não é prisioneiro em um banco de réus. Precisa de liberdade de movimentos e deve insistir em que essa lhe seja conferida. Desejo terminar esta preleção com um episódio que ilustra este ponto. Lembro-me de haver pregado em um grande templo no norte do país de Gales, há quase 40 anos. O pastor daquela igreja era bem conhecido, era o que se costuma chamar de pregador popular. Jamais esquecerei o que ele fez em seu gabinete antes do culto. Ele me recebeu com muita educação, com as maneiras nobres pelas quais era famoso. Em seguida passou a examinar-me com os olhos de alto a baixo. Perguntei-me se estaria suficientemente bem vestido para satisfazer-lhe ou se havia algo seriamente errado em mim, do que eu não tinha consciência. Em seguida ele se dirigiu a mim e tocou-me na região do epigástrio. Nesta altura, eu já começava a indagar o que estaria acontecendo. Então ele afirmou, em parte para mim e em parte para certo número de diáconos que se encontravam em nossa companhia: penso que 2 plataformas serão suficientes. A explicação para tão estranha maneira de proceder, segundo descobri posteriormente, foi a seguinte: o templo era um edifício amplo onde se acomodavam cerca de 1.400 pessoas. Ele sabia que o templo ficaria repleto e ansiava que aquele pequeno pregador fosse assessorado de toda maneira possível para que tivesse domínio sobre tão numerosa congregação. Ele disse: como você sabe, nenhum homem pode pregar se a mesa à sua frente for mais alta do que mais ou menos a altura da boca de seu estômago. Portanto, no interesse dos pregadores visitantes, ele fizera seus oficiais colocar 3 plataformas defronte do púlpito. Um homem bem alto não precisaria de plataforma extra. Outro, talvez, precisaria de uma plataforma, outro de 2 e alguns outros até mesmo de 3. Deste modo, ele queria certificar-se de que todo pregador se colocasse na mesma posição em relação à congregação. Talvez isso pareça ridículo, mas visto que já sofri diante de muitos púlpitos, posso garantir-lhes que isto possui real importância. Equivale ao princípio de Oliver Cromwell: confia em Deus e conserva seca a tua pólvora.